E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui em mais um vídeo e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje de uma forma bem rápida, porque na verdade hoje não está sendo um dia muito bom para mim, né, para minha família, porque ontem à noite meu pai teve que ser internado porque ele está com uma anemia profunda. Quem acompanha meu trabalho e a minha história sabe que meu pai tem o mal de Alzheimer, né? Então, por causa disso, minha família tem atravessado alguns processos complicados nesses últimos dias, né? Mas, graças a Deus, na medida do possível, a gente está conseguindo cuidar dele. Então, esses dias eu nem estava gravando vídeo, nem nada, por causa do ritmo que estava um pouco complicado para conseguir gravar vídeos, mas deu certo, né? E agora a gente tá fazendo esse videozinho rápido aqui. E na verdade eu tô fazendo um desenho aqui, né? Eu tô gravando aqui na minha mesa, né? Tô gravando aqui na mesa e vamos ver se dá para ficar legal aqui. E eu tô fazendo esse desenho, né? Que ainda tem muito chão aqui ainda para terminar, mas eu tô trabalhando nesse desenho na medida do possível. Sempre que dá um tempinho eu sento aqui e faço um pouco desse trabalho. E é o seguinte, fazendo esse desenho aqui, eu me lembrei que eu tenho encontrado algumas pessoas esses dias e sempre martela no mesmo assunto, sempre surge alguma história que diz respeito a um mesmo assunto que eu já tenho pensado há alguns dias. O que acontece? A respeito de equilíbrio, a necessidade da gente ter equilíbrio, tanto na percepção para fazer um trabalho como esse que eu estou fazendo no desenho, como na vida mesmo, para todas as decisões que a gente toma, para tudo aquilo que a gente faz, os caminhos que a gente decide, escolhe, enfim, as pessoas que a gente escolhe para estar perto da gente, as que a gente escolhe para manter um pouco mais afastado. Tudo é uma questão de equilíbrio e bom senso. No desenho, eu passei algumas experiências que eu trouxe para a vida e que eu acho que são válidas. Por exemplo, eu tive já muitos alunos presenciais e tinha uma coisa curiosa que acontecia com eles, que é o seguinte: às vezes chegava um aluno para fazer aula e eu sempre pergunto a mesma coisa quando o aluno chega, né? Eu pergunto: e aí, você já desenha? Já tem facilidade com desenho e tudo mais? E os que diziam assim: não, eu desenho, eu já desenho já faz tempo, desde criança, eu só vim mesmo para aperfeiçoar mesmo o meu trabalho, mas eu já desenho, já tenho dom. Esses normalmente eram os que mais me davam trabalho para desenvolver uma técnica, porque traziam um monte de vícios que não era bom para a evolução deles, né? Ou seja, esses vícios atrapalhavam eles de evoluir naquilo que eles faziam e, enfim, não acabava atrapalhando, não era legal. Deixa eu virar um pouco aqui para tirar essa luz dali de trás. E outros que chegavam e diziam assim: não, eu não desenho nada, cara, nunca tive facilidade com desenho, eu vim aqui para aprender do zero mesmo, eu queria que você me ensinasse do zero. E esses eram os que mais desenhavam, esses eram os que mais absorviam a técnica com facilidade. Por quê? Porque além da percepção que mudava, porque quando você acredita que você tem o que aprender, a sua sensibilidade se abre para absorver novas informações e técnicas e, enfim, um mundo de aprendizados que se escancara para você. Ou seja, você reconhece que você está num lugar escuro e você precisa abrir a luz, abrir a janela para receber luz, enfim, para clarear suas ideias e tudo mais. Ao passo que aqueles que acreditam já entender ou já conhecer, demonstram, ou melhor, já de antemão já trazem uma resistência a qualquer tipo de aprendizado, por mais que dizem: não, eu tenho muito para aprender, tô só começando, sou pequenininho, tenho muito para... mera conversa fiada, porque na verdade, no fundo, eles acreditam piamente que sabem, acreditam piamente que tem uma capacidade diferente dos outros. E isso
acaba atrapalhando, porque, veja bem, tinha gente que chegava em mim, tinha alunos que chegavam em mim e falavam assim, chegavam até mim, perdão, e diziam assim, ô Charles, fiz esse desenho aqui, ó, cara, achei sensacional esse trabalho, achei que ficou muito bom, cara, muito bom, e aí, eu tô trazendo para você dar uma olhada, sei lá, se tiver algum palpite, alguma ideia para você me falar aqui desse desenho, eu aceito. Mas, como que eu ia dizer alguma coisa se ele mesmo já declarou que achou sensacional aquele trabalho, que ficou fantástico, foi o melhor desenho que ele já fez na vida, e aí depois que ele se auto-vangloriava, se auto-elogiava e tudo mais, ele dizia, e aí, o que você acha? Eu dizia, legal, cara, tá lindo o seu trabalho. Por quê? Se eu dissesse algo diferente daquilo que ele estava esperando ouvir, certamente ele não iria concordar, por mais que na minha frente concordasse. Mas às minhas costas ele diria, tá querendo me ensinar, pensa que o dele é o melhor e não sei o quê. Quando na verdade a própria pessoa limita o seu campo de evolução, o seu campo de aprendizado a partir do momento que ela coloca ali um ponto que ela chama de bom, até aqui foi ótimo. Quando na verdade você tem que sempre dizer, até aqui foi aonde eu consegui chegar até agora, mas eu creio que eu consigo ir muito mais longe, eu tenho muito para aprender para chegar muito mais longe, ok? E isso na vida é fundamental, a gente ter equilíbrio, porque nesses últimos dias eu tenho feito alguns vídeos falando de deficiência e tudo mais, e eu acho importante trazer isso para a vida, porque apesar de eu ter esse olhar positivo acerca da minha vida, acerca das minhas possibilidades, da minha deficiência física e tudo mais, eu também tenho que ser realista. Eu também tenho que ter um certo equilíbrio de saber até onde eu consigo ir. Eu também tenho que ter um certo equilíbrio de dizer, não, isso não é viável que eu faça, porque eu tenho uma deficiência e para mim isso não é legal. Isso não é questão de que eu estou duvidando e não estou desafiando os meus limites, não é questão disso, é questão de você ter um bom senso. Se a gente olhar essas Paralimpíadas que está tendo aí agora, histórias maravilhosas, eu vi esses dias um atirador de flechas que ele não tinha os braços e ele atira com as pernas. E aí você fala, pô, esse cara ele podia pensar que não havia limites. E aí ele não tentaria, sim, mas acontece que ele acreditou que ele faria. E ele não perguntou para ninguém se ele conseguiria fazer ou não. Essa é a diferença das pessoas que acreditam que conseguem fazer. Elas não ficam perguntando para os outros será que eu consigo? Será que eu dou conta de aprender isso? Ah, eu estava pensando de aprender a desenhar, mas eu não sei se eu consigo. Será que eu aprendo? Não, não aprende. Porque você tem que ter essa convicção com você. Eu nunca perguntei para ninguém se eu aprenderia a desenhar. Eu simplesmente desenhava. Eu sabia que não era bom. Eu sabia que tinha muito para melhorar. Mas eu fazia porque eu gostava. Eu fazia porque eu queria fazer. Então, quando você faz algo que você quer fazer, porque você gosta, você quer aprender mais, você quer evoluir, aquilo se torna um caminho fácil de trilhar. Por mais que ele tenha obstáculos, você vai estar sempre se sentindo desafiado a fazer melhor e assim vem a sua evolução. A partir do momento que você não sabe se vai, se dá o primeiro passo, é melhor não ir, tá? Então, quando eu falo de equilíbrio, eu estou dizendo também acerca de um bom senso. Bom senso de conhecer os seus limites e saber em que você acredita. Você acredita que você consegue? Você acredita que certas coisas é para você? Você tem que fazer? Vai atrás, luta, se esforce, se desdobre, passe noites em claro. Você vai ter uma recompensa gratificante acerca disso, porque você, primeiro de tudo, acreditou. Agora, se você não sabe, não vai, tá? Porque quando eu digo de equilíbrio, eu estou dizendo de alguém que tem um senso comum de dizer não, isso sim, certo? Então, por exemplo, você não pode ser aquela pessoa pessimista. Por exemplo, eu não posso ser no desenho falar, eu não sei nada, nossa, meu desenho é horroroso e eu não sirvo para isso, eu vou fazer outra coisa. Não,
Isso é um pessimismo, isso é mal. E um otimismo também muito exacerbado também não é legal, porque, nossa, eu sou muito bom, hein? Puxa, meu trabalho ficou maravilhoso, cara, eu acho que eu sou o melhor do mundo. Não, isso também já é vanglória, narcisismo, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, você tem que ter um certo equilíbrio, você tem que saber até que ponto você é bom e até que ponto você não é tão bom assim, você precisa aprender, entende? E mesmo que você seja bom, você tem que ter consciência de que aquele ser bom é apenas um estado presente. Você pode ainda evoluir muito mais, é como a experiência de vida. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, eu tinha 25 anos. Eu tinha 25 anos. Hoje, 26 anos, né? Minha esposa ficou grávida, eu tinha 25. Quando ele nasceu, eu tinha 26 anos. Ele nasceu e eu fiz 26. E eu achava que eu tinha muita maturidade, eu achava que eu tinha muita experiência com 26 anos. Eu me achava mais experiente do que outros que tinham a mesma idade do que eu. E hoje eu tô com 38 anos e eu olho para a minha vida e o meu conceito de vida e o meu comportamento e a minha forma de pensar com 26 anos, eu vejo que eu era um menino ainda, que eu tinha muito para viver, muito para aprender, muito para conhecer, muita coisa para passar, muita dificuldade para ser vencida, muita luta para ser enfrentada, enfim, ainda tinha muita coisa para acontecer. E hoje eu tenho consciência da experiência que eu tenho, porém eu sei que daqui 2, 3, 10 anos isso vai se modificando, porque não tem limite isso, conhecimento não tem limite, experiências não têm limites, aprendizados não têm limites. E se você impor limites e não se desafiar com equilíbrio e bom senso, você nunca chega a lugar nenhum. Esse é o meu recado no vídeo de hoje e eu te vejo num próximo vídeo. Até mais. Valeu!